Maria Socorro Nóbrega Silva, e eu vou fazer 80 anos no dia 2 de setembro. Eu moro aqui nessa mesma rua, Professor João Rodrigues, 287, me congrego na Congregação Cântico de Moisés, vizinha à minha casa, há 58 anos. Vivi aqui esse tempo todo, criei minha família aqui, 12 filhos, e só tenho para contar bênçãos grandes que Jesus me deu e a felicidade que Ele me deu com essa família. E todos trabalham na obra de Deus também aqui com a gente. E é uma bênção do céu que Jesus tem feito comigo dentro dessa congregação. Eu aceitei Jesus, eu tinha 21 anos. Era aquelas católicas que só via nos pés dos santos rezando. E eu queria que Deus me fizesse uma coisa por mim. Agora eu não sabia como pedir, que eu não era crente. Não conhecia o evangelho. Naquele tempo a missa era em latim, então eu entendia. Um dia eu cheguei na casa de uma irmã minha e estava um cunhado dela lá, crente, da Igreja Cristã do Brasil. E ele disse: Socorro, você já ouviu falar do Filho de Deus? Eu até fui ignorante. Eu disse: não, que Deus nunca casou, ele não teve filho. E já saí de perto dele, porque a gente sabia o que era evangelho na época. E de lá ele ficou gritando, lá onde ele estava sentado, explicou como foi o nascimento de Jesus, tudinho. E ali eu já temia a Deus. Depois aceitei Jesus no dia 8 de fevereiro de 67. E o meu marido no dia 1º de fevereiro de 67. Estamos na mesma igreja, Assembleia de Deus de Campina Grande, até o dia de hoje. Não olho para um lado nem para o outro. E sempre gosto de dizer, se todo crente aceitasse Jesus na maneira que eu aceitei, não queria nem negócio com o diabo, nem nunca deixava Jesus por nada. Quando eu aceitei Jesus, a maior sede que eu tinha era de pregar a palavra, mas eu não sabia ler. Nunca fui na escola. Então o que eu ouvi os irmãos falar, eu aprendi e falava. Às vezes falava, uma vez mesmo, eu fui pregar numa cidade e preguei no meio da rua, sem saber ler. E eu no lugar de dizer que Jesus, que disseram que Jesus tinha espírito de Bezebu, eu disse de Boizebu, porque eu não sabia ler. Mas eu não desejava tanto ler, porque eu achava que eu não ia ler. Como era que eu ia ler se eu nunca fui na escola? Mas um dia eu estava lá no meu roçado orando, mais uma irmã, e Jesus chamou aquela irmã em profecia e disse: mulher, lê a minha palavra. Eu disse: Jesus, como é que eu vou ler sem saber ler? Ele tornou a Alzheimer, irmã, disse: o Espírito Santo é o teu professor. Pois com uns 3 dias eu peguei a Bíblia, me sentei na área da minha casa e fui tentando ler. Eu já era batizado com o Espírito Santo. Ele me tomou em variedade de língua. Mas enquanto ele me tomava, eu não tinha interpretação das línguas para compreender. Então chegou na língua portuguesa, ele me usou na língua portuguesa. O que vês, Amós? Foi a primeira leitura que ele me deu. Ele disse: veja um cesto de fruto de verão. Ele disse: viste bem, porque chegou o fim para o meu povo Israel. Eu só li até aqui. E guardei para perguntar às meninas de noite se realmente era essa palavra. Eles disseram que era. Eu disse: então chegou o fim da minha cegueira, agora eu vou ler a Bíblia. E eu fui tentando ler, e hoje me sento na minha cama, tem dia que eu leio 4, 5 capítulos da Bíblia para poder dormir. Vou dormir alegre, porque eu digo: Jesus, homem nenhum que sabe na terra tem poder para mudar o analfabeto. E a pessoa lê, mas tu mandasse eu ler a Bíblia, eu leio. Muito obrigado, Espírito de Deus, professor amado. Eu acho tão lindo, irmão. Quer ver, eu vou lendo uma palavra, e essa palavra é difícil. É como que alguém fala na minha boca e diz assim, assim. Pronto, aquela leitura aí já foi me ensinada, não é mais. Porque quando ele disse: o Espírito Santo é o teu professor, o que é que o Espírito Santo não pode fazer na vida da gente, irmã? Se é o Espírito de Deus. Como era que eu ser um dirigente de ciclo de oração sem saber nem ler um versículo num ciclo de oração? A coisa que eu mais gostava era de orar. Depois as irmãs me chamaram para dirigir o ciclo de oração em 90. E de lá para cá nunca mais me tiraram da frente do ciclo de oração até o dia de hoje. Não sou teu, pois me compraste com teu sangue redentor. Use-nos, Senhor Deus, nesta caminhada. E hoje veio aqui pela primeira vez, Pai. Que a tua salva e a bênção do Senhor nessa tarde. Será que livre desta enfermidade? Sabemos, meu Senhor, que o Senhor cura. Já tem meus 58 anos de crente. Mesmo sem ser dirigente, já via nos ciclos de oração, que eu gostava muito e gosto de ciclo de oração. De primeira oração era de 9 até 11. Depois de 12 até 1. A gente parava um pouco. Quem queria tomar o café tomava, quem não queria passava o dia de jejum. E a gente voltava e orava de 2 até 3. Então era um dia de oração, fora as orações que a gente fazia na noite para desabençoar o ciclo de oração. Porque de primeira, irmão, os crentes oravam muito.
Tinha muita vigília, era vigília de oração, não era vigília de cantarola, não. Era vigília de joelho no chão, irmão. Que acolá se levantava, cantava o hino e um versículo da Bíblia, joelho no chão de novo. Para orar, irmão. Jesus passou a noite orando no Getsemane. Se Jesus, o Filho de Deus, subia para os montes, passava a noite se comunicando com o Pai. Quando descia dos montes, endemoniado, aleijado, coxo, ele ia libertando tudo. Jesus passava a noite no monte, mas comunicando com o Pai. E nós? Para Jesus já usar a gente aqui na terra numa palavra inspirada. Para Jesus já usar a gente aqui na terra para uma pessoa convidar a gente para orar pelo endemoniado, pela pessoa. Não tem que ter uma aproximação de Deus? Pô, hoje se preocupa em buscar Deus como antes, não, irmã. Passar a noite todo dia de joelho, se preparando para fazer a obra de Deus no outro dia. Passar um dia. Eu posso contar um que ele fez? Quando eu tenho um menino em casa, mas ele com 14 anos de idade, ele levou uma furadinha no pé. Essa furada que deu no pé dele, eu pensava que não era nada que tinha sido com uma pontinha de pau, como uma furadinha do bico de agulha. Com 7 dias, esse menino amanheceu tão doente, o pé inchado, eu mandei postar, deram uma injeção nele contra o teto. Quando foi com 12 dias, que eu me levantei, minha pessoa, você vê a situação que estava esse menino, o pé dessa grossura. Eu corri para o hospital da FAP, aqui no Bar do Bodogó mesmo. Chegou lá, tem médico que examinou ele. Ele disse: olha, não tem solução. Daí é para outro hospital. Vou levar para Tagino. Quando cheguei lá, os médicos entraram na sala e examinaram ele. Chegaram para mim e disseram: olha, mãe, a gente vai ficar porque é a nossa obrigação, mas não tem solução não. Mas também não me dizia o motivo. Depois botaram lá no UTI. E eu fiquei indo lá, ia de 10 horas da manhã, ia de 4 da tarde. Saiu o médico 10 horas e dizia: mãe, tem solução. Saiu de 4 do meu jeito. Então eu chamava minhas filhas, passava a noite todo dia de joelho, numa reserva que tem na igreja, que fica vizinha à minha casa. No outro dia jejuava até a hora que aguentava, corria para lá de 10, voltava do mesmo jeito, e ia de 4, e eu sei que foi 9 dias essa peleja, de 9 a 10. Eu jejuava todo dia, passava a noite de joelho nessa reserva aí dessa igreja. Depois, quando foi um dia, eu cheguei lá e o médico chegou e disse: olha, mãe, a doença do seu filho não tem solução. Olha, deu teto na perna dele, deu a granguena no sangue e a mente está paralisada. Então, realmente não tem solução. Está ali dos aparelhos, mas nós, Deus, assim, ó, tirou os aparelhos, a gente não lhe garante vida. Depois eu vim embora para casa. Quando eu cheguei aqui, eu me ajoelhei atrás desse púlpito aí, tem minha cara no chão, 12 horas do dia. E disse: Jesus, olha, mãe, quando eu estava pedindo agoniada, Jesus me dava uma resposta. Que a gente tem que descansar e falar com Jesus com calma. Me ajoelhei aí, só eu e Jesus, meu dia. E disse: Jesus, olha, Senhor, eu amo meu filho. Mas eu vou te pedir uma coisa, leve ele. Que eu nem quero ele louco, nem quero aleijado, nem paralítico. Então, Jesus, se há de o Senhor curar meu filho para fazer a minha vontade, para ele ficar numa situação difícil, leve. Pois Jesus me tomou e disse: mulher, eu nem vou levar teu filho, nem vou te entregar ele louco, nem aleijado, nem paralítico, vou te entregar ele sã como ele nasceu. Agora volta àquele lugar, daquele povo que sabe materialmente, e diz a eles: faça o seu trabalho, que é sobrar e quem vai fazer é Deus. Pois não tinha outro profeta para Jesus, ele usou a minha boca mesmo. E eu criei. Irmão, crente que crê, irmão, ele é vitorioso. Eu podia ter duvidado, porque eu não estava querendo que Jesus curasse. Eu podia ter duvidei não, porque quando Deus chega dentro de nós, a coisa é diferente. Não é mais nós não, já é o Espírito Santo. Pois eu voltei de 4 horas, foi 12. 4 horas eu cheguei lá, depois saiu o médico. Eu perguntei como é que está Mateus. Ele disse: não tem solução. Não tem solução. A mente já paralisou. Eu digo: doutor, faça o trabalho de vocês. E é sobrar aí quem vai fazer é Jesus. E embora para casa. Foi na sexta-feira. Jesus foi na sexta-feira, meio-dia, que ele falou para mim, na sexta-feira. Jesus ele me provou na sexta. Ele me provou no sábado de manhã, no sábado de tarde. Quando eu chegar lá era a mesma notícia. Agora eu não estou bem lembrada. Se foi no mesmo domingo ou se foi na segunda de noite. A gente veio orar, a gente estava orando todo dia, mas nessa noite a gente veio orar aí e veio uma irmã que Jesus levou ela agora com essa Covid. Lá de Boa Vista, que era muito amiga minha, era solteira na época, a gente veio orar. Depois a gente ficou orando aí a noite todinha, foi 3 horas da manhã. Deus, quando eu lembro disso, eu choro.
Foi 3 horas da manhã, a gente estava cantando o hino. Aquele hino que diz assim, o 110 da 510, da cura dos enfermos. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar. Toda doença Deus sarou, e sara ainda e vai sarar. Depois a gente estava cantando esse hino. Daí a gente cantou 3 vezes, quando a gente ia dar 2 vezes, nas 3 vezes, a irmã deu um grito de uma glória bem grande. Disse, irmã, socorro, coisa tão bonita eu vi agora, irmã. Irmã, desceu um jovem de branco aqui, as vestes dele clareou mais do que o claro da lâmpada, lhe entregou um vaso de azeite. Eu vi, irmã, socorro. Quando ele entrou no hospital Antônio Itagino, eu vi quando ele rodou o trinco da porta do UTI. Foi lá onde seu filho estava e derramou um vaso de azeite na cabeça dele. Isso era 3 horas da manhã, viu? Depois eu digo, pronto, Jesus curou ele agora. E a alegria de 3 horas da manhã até o dia amanhecer, dá 9 horas para correr para lá, para ver ele curado. Depois eu fiquei com menina até da hora de pôr o ônibus ali. Quando eu ponho o ônibus para ir para o Tagino, eu ia dentro do ônibus, eu chorava, cantava hino espiritual, dava glória a Jesus. O povo do ônibus olhava, outro olhava. Mas a minha alegria era tão grande, porque eu creio que Jesus naquela hora tinha curado meu filho. É tanto que quando eu cheguei lá e entrei correndo do hospital, o porteiro não me disse nem nada do porteiro. E ele ficou olhando. Quando eu cheguei na porta, tem um médico saiu. Eu disse, doutor, como é que está Mateus Nóbrega? Ele disse, Mateus Nóbrega é a mãe? Eu disse, sou. Ele disse, pela madrugada, voltou a mente dele, está chorando a foto na enfermaria, minha filha. Eu saí correndo desse hospital. Eu falava língua estranha, pregava para as mães, aceitem Jesus para Jesus curar os filhos de vocês também. E Jesus curou meu filho, minha filha. Praticamente estava morto, eu mesmo tenho ele como ressuscitado.